Oi pessoal, tudo bem? Então a gente veio aqui fazer esse vídeo hoje para falar um pouco das eleições, mais especificamente dar um panorama de quem que a gente acha que vai vencer essas eleições, em primeiro lugar, e segundo, falar um pouco das implicações para o mercado, né? Tanto numa vitória do Lula quanto numa vitória do Bolsonaro. O que que a gente imagina que vai ser a reação do mercado. Então, em primeiro lugar, o que que a gente acha? A gente acha que o Lula é o favorito para vencer as eleições. Por que a gente acredita nisso? Porque boa parte das pesquisas, como vocês podem ver nesse slide aqui, boa parte das pesquisas indicam que o Lula vai ser o vitorioso. Tá? Tem duas pesquisas, até para ser bem sincero, a gente colocou duas pesquisas que indicam a vitória do Bolsonaro, mas tem um número bem maior de pesquisas, inclusive pesquisas já mais antigas, com metodologias já mais conhecidas, que indicam a vitória do Lula. Então, na nossa visão, esse é um fator predominante. Tá? Então, eu vou explicar um pouco, daqui a pouco eu falo um pouco também do porquê que eu acho que tem chance ainda do Bolsonaro vencer, qual que é o viés de algumas pesquisas, por que isso poderia ajudar o Bolsonaro, mas a gente tem então essa visão principal de que o Lula é o candidato com mais chances de vitória nesse momento. Então, passando no primeiro lugar, por que a gente acha, explicando já em detalhes, por que a gente acha que o Lula é o favorito, porque as pesquisas indicam isso, né? Em primeiro lugar, vale chamar a atenção de um ponto que a gente até falou em alguns vídeos e relatórios anteriores, que as pesquisas pode ser que tenham um erro, que é o erro de ter muito eleitores na faixa de até 2 salários mínimos, que é um público predominante que a gente vota no Lula. Tá? Mas mesmo se você olhar pesquisas como a da Quaest, que tem uma representatividade bem menor desse público, ela também indica a vitória do Lula. Tá? Então, esse viés de seleção que amostras estão favorecendo o Lula, ainda em pesquisas que não têm esse viés, na nossa visão, elas ainda mostram a vitória do Lula, uma margem mais apertada, como dá para ver aqui destacado, mas ainda assim uma vitória. Segundo ponto que a gente chamaria a atenção é que, historicamente, os erros das pesquisas foram muito maiores no primeiro turno do que no segundo. Né? E como dá para ver aqui nas intenções de voto atualmente, o Lula lidera também com alguma folga nas pesquisas de segundo turno. Tá? Então isso indica do porquê a gente acredita que o Lula é favorito. O segundo ponto que vale chamar a atenção é que no mundo a gente viu os candidatos de situação perdendo as eleições. Tá? Então a gente já postou sobre isso também, já escreveu relatórios falando sobre isso. Então poucos países atualmente no mundo, onde teve eleição nos últimos 12 meses, por exemplo, o candidato da situação ganhou. Tá? Um dos poucos casos conhecidos foi na França, onde o Macron conseguiu se reeleger. E o caso mais conhecido de um presidente que não se reelegeu foi o Trump, né? Uma eleição também um pouco mais recente. Não foi nos últimos 12 meses, foi um pouco mais para trás, mas ainda assim fica um destaque dessa dificuldade que a gente tem visto dos candidatos de se reelegerem nesse ambiente de inflação alta, pós-pandemia, entre outros fatores negativos que têm influenciado bastante os resultados das eleições. O último ponto que a gente chama a atenção é que o público nas ruas. Né? Algumas pessoas falam que o Lula não tem atraído tanto público quanto o Bolsonaro. Mas vale chamar a atenção que no Brasil o voto é obrigatório. Tá? Então, mesmo aquelas pessoas que não são tão engajadas, não tem um candidato convicto que eles vão votar em algum candidato, elas vão acabar no final do dia, ali no domingo, tendo que ir votar. Tá? Então isso acaba favorecendo essa ideia de que não é só essa questão do voto espontâneo, do público engajado, ela é mais relevante no país igual os Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, do que no Brasil, onde o voto é obrigatório. E aí, passando de onde investir, então, nesse cenário de Lula. Tá? Da nossa visão, o programa do Lula, que está lá, já está disponível no site dele há um bom tempo, ele basicamente retoma projetos, assim, as bandeiras do PT do passado. Então, ele retoma projetos como Bolsa Família, tenta fortalecer de novo esses programas, voltar com o nome original, que muitos deles tiveram o nome alterado. Então, volta com mais força Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FIES, entre outras coisas. Né? Então, o que a gente fala aqui, assim, quem que seria favorecido no mercado financeiro, na Bolsa, quem seria favorecido com a vitória do Lula, são empresas focadas em produtos de primeira necessidade, principalmente varejo ali de produtos alimentícios, por exemplo, o Grupo Mateus, Açaí, Camil também é um nome que eu não citei aqui, mas a gente já falou algumas vezes em alguns relatórios, a própria Ambev. Na parte de construção, empresas focadas no público de baixa renda que atenderiam esse programa Minha Casa Minha Vida, como é o caso da MRV e Direcional. E também, por último, mas não menos importante, as empresas de educação. Né? Até vale chamar a atenção das empresas de educação, porque o Lula tuitou isso recentemente, falando que no eventual governo dele,
as empresas, o FIES, o ProUni voltariam a ser mais relevantes, tá? Isso está lá no programa dele bem no fim, mas parece que foi um dos temas de destaque aí nos últimos dias. E quem seria beneficiado com isso? Empresa igual Edux, a Ser Educacional, também Cogna. Então essa é a nossa visão de empresas na Bolsa que seriam beneficiadas com a vitória do Lula. E o que evitar? Assim, vale chamar a atenção que essa história se repete, o Lula vai tentar fortalecer esses programas novamente. A gente tem que lembrar também que um ponto negativo disso tudo foi esse aumento de gasto, acabou gerando também um pouco mais de inflação, isso principalmente no governo da Dilma, no final do governo Dilma, gerou também pressão para aumento de juros, inclusive também algum respaldo, ali, um resquício disso acabou batendo no real que depreciou. Então, na nossa visão, uma forma de se proteger desses potenciais efeitos colaterais seria estar posicionado em papéis, em títulos públicos indexados à inflação. Então, se a inflação aumentar, você pelo menos tem uma parte do seu capital que está protegido. Empresas dolarizadas também, como é o caso de Vale, VEG. E por último, evitar empresas mais endividadas, né? Que se eu estiver errado, aí o programa do Lula não tem algum ponto positivo, mas pesar mais os pontos negativos, que é esse aumento das despesas pressionando a economia como um todo. Isso, a válvula de escape disso seria, então, a taxa de juros, o real depreciando, a taxa de juros aumentando e o real depreciando. Então é bom evitar empresas endividadas, empresas com dívida em dólar também, como o caso de Azul e Gol, esse tipo de investimento. Qual que seria o caso aqui? Qual é a chance do Bolsonaro, né? Então a gente acha que sim, ainda existe uma chance do Bolsonaro ganhar, não dá para descartar, vai ser uma eleição disputada, os dois candidatos têm um público bastante ferrenho, vamos dizer assim, bastante engajado. E como dá para ver aqui, tem alguns pontos importantes a favor do Bolsonaro que pode fazer com que ele surpreenda aí nas eleições. O primeiro dele eu já falei, o público dele é mais engajado. A gente tem no Brasil o voto que é obrigatório, mas ainda assim a abstenção costuma ser bastante grande. Então eu tenho essa pesquisa aqui do Poder Data que mostra que o público do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, aquele eleitor mais engajado, ele fala convicto que ele vai votar em mais de 90% dos casos, né? Enquanto do Lula isso não é tão verdade. Então, se você ponderar por esses fatores, a diferença do Lula para o Bolsonaro ela cai um pouco, tá? Então, esse é um ponto para se ter em mente. O público do Bolsonaro tem uma chance maior de fato, votar do que o público do Lula. Outro ponto que a gente não menciona aqui, que é favorável ao Bolsonaro, que o Bolsonaro tem uma votação muito forte entre o público evangélico, tá? Então, se o Lula tem um público muito mais forte ali na faixa de até 2 salários mínimos, normalmente nesse grupo de até 2 salários mínimos, o Lula tem mais de 50% das intenções e o Bolsonaro perto de 30%. Quando a gente vai para o público evangélico, a situação se inverte. O Bolsonaro tem um pouco mais de 50% dos votos e o Lula mais ou menos na faixa de 30%, ali 30% abaixo. Tá? E a gente não sabe exatamente, não tem pesquisa boa para falar qual que é a religião das pessoas. Então, as pesquisas hoje trabalham com amostras onde esse público evangélico ele representa mais ou menos de 24% a 30% da população. Tá? Então, se esse público de fato for maior, pode ser que o Bolsonaro surpreenda também. Então, esse é um caminho, vamos dizer assim, que poderia não estar sendo pego nas pesquisas, que poderia favorecer o Bolsonaro. Né? E onde investir com o Bolsonaro? Caso o Bolsonaro ganhe, assim, o termômetro no Brasil de eleições sempre foi as empresas estatais, tá? O real, a moeda e também as empresas estatais. Né? O que a gente tem falado aqui era para evitar um pouco as empresas estatais, dado que estava se caminhando para um cenário onde com mais chance do Lula ganhar, né? Mas ainda assim vale ficar o destaque, essas empresas já corrigiram um pouco, caíram um pouco, principalmente o Banco do Brasil e Petro nos últimos dias. Uma eventual surpresa aí com o Bolsonaro ganhando poderia impulsionar de volta essas empresas estatais, como eu falei, historicamente no Brasil são o principal termômetro das eleições. A Eletrobras não entra mais nessa conta, a Eletrobras foi privatizada, então eu imagino que não tem impacto nenhum mais uma vitória de Lula ou Bolsonaro na Eletrobras. E aqui no caso do Bolsonaro eu também voltaria àquele ponto das empresas endividadas. Aqui acho que tem um pouco espaço. Acho que sobre o Bolsonaro o plano continua sendo de que o Banco Central no começo do ano que vem vai reduzir os juros, então favorece empresas que se beneficiariam de um juros baixo, incluindo essas empresas endividadas, tá? Então era esse, pessoal, o conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e também lembre de seguir a gente nas outras redes sociais. Os links estão aqui na descrição desse vídeo.